Glúten, você já ouviu falar certamente nesse nome, né? Ele é uma proteína amorfa presente no trigo, no centeio e na cevada. Então aquele gostoso croissant, bolo, pão, macarronada que você comeu no dia de ontem pode te trazer problemas por muitos dias ainda. Em termos de medicina preventiva, existem os chamados fatores de risco. Seriam situações ambientais, externas, que uma pessoa tendo exposição facilitaria o surgimento de uma doença. Existem fatores de risco que agem transversalmente no tempo. Uma pessoa, por exemplo, se expõe lá a uma caminhada no deserto e na noite ele entra num processo de insolação. Aquele fator de risco, que é a exposição excessiva ao sol, atuou de forma transversal e ele teve um adoecimento agudo. Outros problemas, todavia, participam no organismo da pessoa de forma mais crônica. Eles vão em paralelo, como é o tabagismo. Uma pessoa que fuma cigarros diariamente, ela depois de 20, 30 anos levando em paralelo aquele hábito, terá um risco aumentado para várias doenças. Assim é com o glúten. O glúten, essa molécula presente dentro do trigo, do centeio, na cevada, ele tem sido ingerido por algumas pessoas praticamente 365 dias por ano. Ele faz parte da dieta hoje ocidental moderna da maioria das pessoas. No momento que a pessoa ingere essa substância, ela não é muito bem digerida pelo sistema intestinal. O ser humano possui uma certa dificuldade, isso já é explicada pela nutrologia, de metabolizar, de digerir os grãos. Além dessa dificuldade de digestão, que praticamente todas as pessoas têm, existe uma parcela da população que estima-se ser na faixa de 40% das pessoas possuem a sensibilidade ao glúten. Quer dizer, existe um processo de alergia, uma coisa semelhante a um processo alérgico toda vez que a pessoa ingere o trigo, um pão, um croissant. Isso chega lá no intestino e começa então a afetar a saúde da mucosa, né, a parede intestinal, levando então a um processo de disbiose. Existe também uma permeabilidade aumentada do intestino depois de um tempo. E moléculas do glúten então começam a passar para dentro dessa mucosa ou até mesmo para o sangue, desencadeando então uma ativação do sistema imunológico. A pessoa então fica sensível ao glúten. Não é apenas que ele faz mal, que ele não é bem digerido. Aquele indivíduo agora possui uma espécie de alergia, muitas vezes um processo de hipersensibilidade, que tem um delay maior. Então o glúten é uma incompatibilidade alimentar das mais perigosas para a saúde. Ele está por trás, inclusive, de alguns tipos de cânceres, de grande parte das doenças autoimunes. Então, em muitos casos, a gente precisa pedir que o paciente retire 100% da sua dieta, o trigo, o centeio e a cevada. O glúten ele é uma lectina, ele é uma substância produzida pela planta do trigo para se proteger das pragas. Então, os trabalhos de genética, de agronomia, foram tentando selecionar um trigo mais resistente. E esse cruzamento levou a um aumento da quantidade de glúten nessas plantas. Hoje o glúten consumido no Brasil e nos Estados Unidos, transgênico, ele chega a ter 400% mais concentração de glúten do que o trigo há alguns anos atrás. Isso agora acabou criando um tiro pela culatra, pois ao mesmo tempo que se aumentou a produtividade do trigo, essa concentração maior do glúten provocou danos muito mais intensos na saúde das pessoas. Dessa forma, se tornou quase que uma obrigação do médico contemporâneo poder identificar esse processo. Muitos anos atrás, se falava apenas na doença celíaca,
que seria um quadro extremo de alergia ao glúten, onde havia então um comprometimento intestinal. Começavam a haver fenômenos de diarreia, má absorção, problemas sérios de saúde. Mas o que eu estou falando aqui não é a doença celíaca. A doença celíaca é apenas a ponta do iceberg. A sensibilidade ao glúten ela é muito mais frequente e as suas manifestações são as mais variadas possíveis. A osteoporose muitas vezes vem de um consumo crônico dessa molécula. O trigo possui na sua composição ácido sulfúrico e esse ácido sulfúrico ataca o osso, levando a uma descalcificação. Além disso, o processo de desbiose intestinal leva a uma má absorção de vitamina D e outros elementos nutricionais, também causando um enfraquecimento ósseo. Hoje o glúten está inclusive ligado a processos de depressão, bipolaridade, demências, doenças autoimunes como um todo. E o tratamento disso não é tão simples. Muitas vezes se requer um acompanhamento nutricional porque os danos causados pelo glúten, eles não vão desaparecer imediatamente à interrupção do consumo. É mais ou menos como uma pessoa que fuma e agora está com enfisema pulmonar. Agora ela criou um segundo problema. Não é apenas parar de fumar que as coisas se resolvem. Ela vai ter que curar esse enfisema. Então, às vezes a pessoa diz assim, pô, doutor, mas eu parei com o glúten faz 6 meses, não notei grande diferença. Exatamente, é porque existe uma sensibilidade imunológica. Existem consequências que foram sendo criadas. Uma pessoa come glúten desde a infância. E agora, aos 50 anos, ela apresenta osteoporose. Esse processo não vai se resolver em 6 meses sem comer glúten. É muito mais lento. Isso vai requerer um acompanhamento nutricional, suplementação, uma abordagem terapêutica muito mais complexa. Nós iremos aqui em novas publicações trazer algumas dicas para essa recuperação gradativa após os problemas criados pelo glúten. Esse é um assunto muito relevante, muito importante, que nós precisamos estratificar em mais detalhes. Aqui eu queria introduzir o assunto, mostrar esse cenário, onde é realmente um fator de risco. Eu sou especialista em medicina preventiva, então eu posso dizer, hoje a medicina preventiva identificou muitas coisas, como o diabetes, como a hipertensão, como o tabagismo, como o sedentarismo, e hoje um dos fatores de risco de maior relevância e impacto populacional, sem dúvida, é o glúten. Voltaremos a falar sobre isso. Um grande abraço!